Pi é nossa saudação matemática. Olá, tudo bem? Estamos aqui com você, eu, Alex Duarte, matemático, e Gilbert Santos, intérprete de Libras, para começarmos nossos assuntos de matemática do terceiro ano do ensino médio para o ano de 2022. Então, vem com a gente que nós já vamos começar. Muito bem, qual é o tema da nossa primeira aula do ano? É o plano cartesiano. Componente curricular matemática, e vamos em frente. Quais habilidades que nós pretendemos desenvolver na aula de hoje? Especialmente investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes projeções usadas em cartografia, como a cilíndrica e a cônica, com ou sem suporte de tecnologia digital. Então, eu vou falar mais sobre essas projeções um pouco mais para frente, a gente vai entender o que elas são e o que elas têm a ver com o assunto que é o plano cartesiano. Então, nós vamos ter um assunto assim de matemática aplicada. Muito bem, então vamos começar com este mapa mundi. Vamos observar o mapa mundi a seguir. O que está faltando nesse mapa? Então, se você for na internet agora, abrir um mapa, provavelmente ele não vai estar desse jeito. Isso aqui parece com aqueles mapas antigos, né, que mostrava assim, a posição relativa da geografia e tal, mas está faltando alguma coisa. E vamos responder então. No mapa mundi anterior, os países estão soltos, né? Então, se a gente for na internet e abrir o mapa mundi, na verdade, ele vai ter não só os países, os continentes e tal, como vai ter também as coordenadas. Então, se nós abrirmos um mapa, nós não temos apenas a posição relativa, digamos assim, né, dos continentes, dos países em relação uns aos outros, nós teremos também a posição absoluta, nós teremos também coordenadas, nós teremos também latitude e longitude, de modo que você pode até eventualmente abrir a internet, digitar o nome de uma cidade e saber as coordenadas dela, ou o contrário, você pode digitar as coordenadas e saber onde fica aquilo no mapa. Então, as coordenadas, elas permitem a localização absoluta, né, das regiões, dos países, das cidades, especialmente, né, latitude e longitude. Nós também vamos falar mais sobre isso um pouco à frente. Bom, em termos de matemática, né, qual que é a ideia matemática que está envolvida? Então, nós temos aqui dois eixos, o eixo horizontal, que é o eixo X, o eixo vertical, que é o eixo Y. Então, nós estamos dividindo o nosso plano, né, em 4 quadrantes. Bom, Alex, qual é a ordem? A ordem é a seguinte, ó, você começa aqui, ó, né, e você gira no sentido anti-horário. Então, girando no sentido anti-horário, nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É importante dizer também o seguinte, né? Nós temos o X positivo para a direita, o X negativo para a esquerda, como referência. Nós temos o Y positivo para cima e o Y negativo para baixo. Em termos de mapa, se você quiser, você pode pensar em termos de norte, sul, leste, oeste também. Então, nós já temos aqui o nosso espaço geométrico, que no caso é o plano, dividido em 4 regiões. É importante também dizer que os eixos fazem aqui, ó, um ângulo de 90 graus entre si, tá? Então, não precisa nem estar indicado, mas este ângulo aqui entre os eixos é sempre de 90 graus, ok? Muito bem. Mas, Alex, por que chama plano cartesiano? Bom, essa ideia de colocar os eixos é antiga, provavelmente foi inventada na China. Só que é possível fazer isso com eixos com ângulos que não necessariamente têm 90 graus. Vai funcionar, só não podem ser eixos paralelos, evidentemente. Tá? Mas quem teve a ideia de colocar o ângulo de 90 graus para facilitar as contas foi o matemático e filósofo francês René Descartes. Muito bem, só que na época dele era costume a pessoa latinizar o nome, né? O latim era a língua culta da época, então ele também assinava Renatus Cartesius, que é o nome latinizado dele. Então, de Cartesius vem o nome, o adjetivo, né, cartesiano. Então, é de René Descartes, tá? Ou Cartesius. Então, o nome vem daí. Por isso é que chama plano cartesiano.
As coordenadas são coordenadas cartesianas, às vezes também chamadas coordenadas retangulares. Muito bem. Bom, então vamos propor um primeiro desafio, né? Quais são os países destacados nesse mapa e em qual quadrante cada um deles está? Pelos seus conhecimentos geográficos, você deveria saber quais são os países, né? Eu destaquei aqui 4 nações, mas aí você vai me perguntar, ué, Alex, mas espera aí, né? Como é que eu vou saber em cada quadrante, em qual quadrante, se eu não tenho aí os eixos, né? Qual que é a referência? Onde está, então, a latitude 0 e a longitude 0? Onde estão? Então, na verdade, né, no mapa, eles estão aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, na costa oeste da África. Então, na verdade, se a gente desenhasse os eixos aqui, ó, ficaria aqui o eixo X e ficaria aqui o eixo Y. Então, agora sim, agora nós temos uma referência para dizer em qual quadrante esses países estão. Bom, e aí, vocês já descobriram o nome dos países? Vamos lá, né? Aqui é a China, né? Então, a China está no primeiro quadrante nesse mapa aqui, ok? Aqui nós temos o México aqui na cor laranja, que então estaria no segundo quadrante. Aqui nós temos o Brasil, né, que então estaria predominantemente no terceiro quadrante, né, tem um pedacinho ali no segundo quadrante. E aqui nós temos a Austrália, que nessa nossa referência então está no quarto quadrante. Então, por isso que eu falei o seguinte, né? Você tem agora referências absolutas dos países, não apenas relativa, por exemplo, ali a China está aproximadamente ao norte da Austrália. Nós temos a localização no mapa como um todo. Então, essa ideia de coordenadas, ela é importante porque ela nos dá esse tipo de referência. Vamos fazer algumas observações. Primeiro que a Terra não é plana. Então, assim, esse mapa é uma aproximação. Se a gente fosse colocar esses quadrantes no desenho mesmo do globo, né, a origem, que é onde eu falei que está a origem, né, você teria os eixos desenhados assim. Tá? E a Terra também não é esférica, tá? Isso é uma aproximação. A Terra é ligeiramente achatada nos polos, mas a esfera é uma boa aproximação porque ela não é assim tão achatada. E observação 2, né? Lembra que a gente falou de projeções lá quando eu descrevi as habilidades? O que acontece? Né? O globo, né, aproximadamente a esfera, não é equivalente ao plano. Então, quando você faz um mapa, lembra que lá nas habilidades falava em projeção cilíndrica e cônica? O que é isso, Alex? Por exemplo, aqui nós temos o planeta Terra, você enrola um cilindro em torno do planeta, né, tangenciando aqui o planeta, e aí você projeta, você pega, né, o centro da Terra, cada ponto do mapa e puff, projeta no mapa aqui. Onde bater, você desenha no seu mapa. Então, todo o mapa mundi é uma projeção, logo contém alguma deformação. Como assim? Né? Então, as distâncias que você vê no mapa podem não ser reais, ou as áreas que você vê no mapa podem não ser equivalentes às áreas reais. Por exemplo, tem projeção que, né, a Antártida parece muito maior em área do que realmente é. Né? Então, quando você faz essa projeção, você está projetando uma esfera em um cilindro. Né? Vocês estão vendo que aqui, né, a parte norte, né, o polo norte está nessa direção aqui, e vocês estão vendo que a linha do Equador, né, que seria aqui a linha em volta da Terra, aqui virou uma linha horizontal aqui, ó, né? Um pouquinho para baixo, na verdade, né, aquele ponto que eu falei lá no início. Então, nós temos uma aproximação. Guarde isso. Tá? Todo mapa ele é deformado, entre aspas. Tá? Vai ter alguma coisa, algum ângulo, alguma área, alguma distância que não vai ser fidedigna, como se você estivesse sobre uma superfície esférica, que é uma aproximação da Terra. Essa projeção aqui, né, a projeção cilíndrica, essa específica, muito conhecida, chamada projeção de Mercator. Tem mais detalhes com seu professor ou professora de geografia, claro. Muito bem, toda aula eu vou colocar uma citação. Então, como Descartes é o cara, né, da vez aqui, a frase dele: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Ok, bom, e como que entram as coordenadas? Né? Então, se você pega um ponto, por exemplo, aqui o ponto A, vamos ver a nossa referência aqui. Ó. Se você desce aqui até o eixo X com um ângulo de 90 graus, né, a gente repara que a marcação aqui é 6, significa que ele está 6 à direita da nossa referência, que é a origem. A origem é o ponto de encontro dos dois eixos, né, que, como já foi falado, fazem aqui um ângulo de 90 graus.
A origem geralmente recebe a letra O, tá? O, 0, 0 é a origem. E se você fizer a mesma coisa aqui para o ponto A, fizer a projeção no eixo Y, nós temos aqui o 5. Quer dizer que esse ponto A ele tem coordenadas 6 e 5 nessa ordem, ok? A ordem é importante. Então, o que acontece? Né? Primeiro vem o X, depois vem o Y. Você pode lembrar que é sempre na ordem alfabética. E essas coordenadas, né, X e Y, elas têm nome, tá? Elas têm nome, né? O X se chama abscissa, e o Y se chama ordenada. Cuidado que a abscissa é com SC e 2 S, tá? Cuidado também para não confundir o seguinte, tá? Coordenada com ordenada. Ordenada é especificamente a segunda coordenada. Então, vamos lá. Primeira coordenada, ou abscissa, com SC e 2 S. Segunda coordenada, ou ordenada. Se a gente estivesse no espaço, existe também a terceira coordenada, chamada de cota. Mas nós não vamos mexer com isso aqui, não. Tá? E repare que a ordem é importante, né? Por exemplo, se a gente trocar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto 5, 6, tá? Então, é diferente do ponto 6, 5. Então, nós temos aqui o ponto A no primeiro quadrante, o ponto B, por exemplo, né? Se a gente olhar aí as coordenadas, elas são -5 e 3. E assim por diante, nós temos o ponto C no terceiro quadrante, o ponto D no quarto quadrante. Você pode perguntar assim, Alex, mas e esses pontos aqui, ó? Né, o ponto F, o ponto E, né, o ponto H e o ponto G que estão em cima, né, dos eixos. Bom, eles não pertencem a nenhum quadrante, né, eles estão na fronteira dos quadrantes. Então, por exemplo, o ponto E está na fronteira do primeiro com o segundo quadrante. E quais seriam as coordenadas desse ponto? O ponto E não tem deslocamento para a esquerda nem para a direita, o x dele é 0 e o y dele é 6. Então, se uma ou ambas as coordenadas do ponto for igual a 0, a gente tem um ponto que está em cima dos eixos, ou mesmo, né, com as duas coordenadas 0, vai estar exatamente na origem, que é o ponto de encontro dos eixos. Então, vamos fazer um exercício aqui. Vamos localizar alguns pontos, né? Como que seria exercício desse tipo? De dois tipos, né? Ou você tem a marcação de um ponto, né? Eu vou colocar aqui um ponto P, por exemplo. Quais seriam as coordenadas desse ponto P? Vamos ver aqui, ó. O x dele vale 3 e o y dele vale 5. Então, um tipo de exercício é marcar o ponto e saber as coordenadas. E o outro é ao contrário. Por exemplo, se eu te perguntar onde está o ponto Q de coordenadas -4, -2. Bom, -4, x anda 4 para a esquerda, -4 está aqui. -2 no y anda 2 para baixo a partir da origem. -1, -2 está aqui. E aí você liga assim, ó. Então, esse ponto aqui, Q, é o ponto de coordenadas -4, -2. Perfeito? Cuidado, tem muita gente que marca aqui, ó, e faz uma reta aqui assim, ó, não tem nada a ver, tá? Você vai aqui na perpendicular, ó, na perpendicular, liga, e você vai achar onde que está o ponto. Então, de novo, né, podemos marcar um ponto aqui e achar as coordenadas, ou podemos, dadas as coordenadas, localizar o ponto no mapa. Perfeito? O GPS faz assim, né, também, mesma coisa, né? Você tem uma cidade e quer saber as coordenadas, né, igual eu já falei, ou o contrário, você tem as coordenadas e quer saber o que é que tem naquela posição geográfica. Não sei se você sabia, né, que o 00 ficava ali, né? Eu sempre tive essa curiosidade, eu peguei um mapa há muito tempo, eu era novinho, e fui lá pesquisar onde que está o ponto de latitude 0 e de longitude 0, está ali, né, no mar, né, à esquerda da costa da África. Bom, eu vou fazer mais 3 comentários dentro das nossas habilidades, né, na seguinte ordem. Eu vou comentar sobre a existência de 3 tipos de geometria, vou comentar sobre o GPS e vou comentar sobre a seguinte pergunta, que a gente escuta muito. A menor distância entre 2 pontos é uma linha reta? Repara, por favor, reparem que essa pergunta, do jeito que está, nem faz muito sentido, né? Distância é um número, né? Qual que é a minha distância até a tela ali? 1 metro, 1,5 metro, por exemplo?
né? Então não faz sentido você falar que a distância é uma linha, né? Mas a pergunta então é a seguinte, né? A menor distância entre dois pontos está sobre uma linha, quer dizer, você marca um ponto aqui, marca um ponto ali e a menor distância está sobre essa linha? Gente, nós vamos ter uma aula específica, né, sobre distância entre dois pontos, que é a próxima aula, ok? Então, por enquanto, não vamos calcular essa distância, mas vamos só entender alguns conceitos aqui hoje, ok? Muito bem, então, animados, vamos lá, vamos responder uma pergunta de cada vez, né? Existem 3 tipos de geometria. Na escola, a gente estuda só a mais famosa, que é a geometria euclidiana, cujo modelo é o plano. Pode ser, por exemplo, essa mesa aqui, pode ser esse tapete aqui, o nosso modelo é o plano, ok? Muito bem, então o que acontece, por exemplo, o que você viu, o que você estudou? Eu desenhei um triângulo aqui no plano, você estudou que, por exemplo, né, se você pegar a soma, vamos lá, aqui ó, triângulo ABC, se você pegar a soma dos 3 ângulos aqui em graus, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, você aprendeu que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo, né, é sempre 180 graus. A mais B mais C, né, vai ser 180 graus. Mas se você pensar sobre o planeta Terra, né, uma geometria elíptica, né, que no caso da Terra é esférica, aproximadamente, olha só, né, peguei um meridiano aqui, liguei no Equador, aqui é Equador, tá, gente? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Peguei o Polo Norte, né, novamente, liguei através de outro meridiano com o Equador. Então, neste triângulo esférico aqui, ó, né, se a gente olhar aqui, ó, o que aconteceu? Nós já temos aqui no triângulo esférico 2 ângulos que já somam 90 graus. Quer dizer, já somam 180 graus. Mais o ângulo que está faltando aqui vai dar mais do que 180 graus, com certeza, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, né? Nesse caso aqui de baixo, a soma é sempre maior do que 180 graus no planeta Terra. Existe uma terceira geometria, que é a geometria hiperbólica, que é nessa superfície estranha aí, ok? Que eu não vou entrar em detalhes. Mas se você trabalha, por exemplo, com navegação, né, ou aeronavegação, o que acontece? Tem que ser considerada essa geometria aqui, né? Então, um navio ou um avião vai ter que seguir essa lógica aqui para navegar ou aeronavegar sobre a Terra. Então, é uma geometria assim, muito útil, que qualquer piloto ou comandante de navio tem que aprender e tem que saber. Muito bem, como é que funciona um GPS? Por exemplo, Belo Horizonte, 20 graus sul, 44 graus oeste aproximadamente. Significa o quê? Ó, você saiu do Polo Norte e veio até o Equador, né? Aqui seriam 90 graus. Tomando como referência o Equador, né? Então, ó, para cima é norte, para baixo é sul. O que é 20 graus sul? Esse ângulo aqui, ó, Belo Horizonte está aqui, é de 20 graus. Né? E agora, né, isso é a latitude e a longitude, né? Nossa referência é Greenwich, que fica ali na região de Londres, né? Então aqui seria 0. Esse ângulo aqui é o que você andou para cá até atingir, né, o meridiano de Belo Horizonte, esse ângulo aqui é de 44 graus. Né? Então isso é que significa o GPS, né, o Global Positioning System. Sistema de posicionamento global, isso que significam as coordenadas. Matematicamente, a gente chama isso de coordenadas esféricas. Muito bem, então é assim que funciona esse sistema. E, finalmente, a rota entre dois pontos sobre a Terra. Você pode até pegar um mapa, né? Lembrando que um mapa, então, é uma projeção, então ali tem alguma deformação, e você pode ligar 2 pontos, entre aspas, em linha reta. Sei lá, vamos ligar aqui ao BH, por exemplo, com a França, mas se você olhar no mapa, isso não está em linha reta. Né? Por quê? Porque a Terra é um globo. Então, o que acontece? Você não está andando reto, você está andando, sim. A menor distância entre 2 pontos sobre a Terra é um círculo máximo. O que é um círculo máximo, Alex? É um círculo que tem como centro o centro da Terra, o maior círculo possível, né? Os outros não são máximos. Então, na verdade, se você está navegando sobre a Terra, a menor distância entre 2 pontos não está sobre uma linha reta, está sobre uma linha circular. Perfeito? Muito bem. Bom, resumo da aula de hoje, nós vimos o plano cartesiano, o sistema de coordenadas retangulares, mapas, projeções e geometrias. Estas aqui são as nossas referências, né? E eu quero te
te agradecer, continue conosco nas próximas aulas do terceiro ano. Muito obrigado!